Bom, pessoal, então eu vou disponibilizar para vocês aqui esse complemento gravado da nossa aula sobre competência, ok? Na aula eu introduzi algumas noções e vou começar deste slide aqui que ainda trata da questão da competência absoluta, depois eu vou falar o resto dos assuntos. Mas vamos lembrar, na aula ao vivo, né, eu falei para vocês que existem várias classificações sobre esse instituto competência, e eu falei que existem classificações que foram incorporadas pela legislação. E disse para vocês, mostrando o slide, né, que aquela classificação que divide as competências em absoluta e relativa, e que a competência absoluta é aquela fixada em razão da matéria, da pessoa ou da função, e que a competência relativa é aquela fixada em razão do valor ou do território, seria a classificação mais importante, porque ela teria sido incorporada aos textos legais. E aqui eu estou mostrando para vocês, né, que o novo Código de Processo Civil, no artigo 62, traz exatamente isso que eu disse para vocês. Olha o que está escrito aqui no artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável, ou seja, inalterável. A gente não tem como ultrapassar aquelas regras de competência pela simples convenção das partes, pelo simples acordo das partes. As partes litigantes não têm à sua disposição o poder de alterar as regras de competência absolutas, que são aquelas regras fixadas em função da matéria, da pessoa ou da função, ok? Vamos seguir. Eu disse aqui, o desrespeito a uma regra de competência absoluta gera nulidade e, portanto, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo juiz. Pessoal, vamos criar um exemplo e, em cima desse exemplo, trabalhar para chegar nisso que está posto aqui. Vamos lembrar. Eu dei um exemplo para vocês na nossa aula, né, de uma situação em que eu e um parceiro comercial mantemos contratos, né, não, mas aquilo era de competência relativa, né, não vai dar certo. Vamos pensar aqui uma situação de competência absoluta. Vamos lá. Eu dei o exemplo, né? Digamos que eu tenha aqui no meu escritório um empregado e, portanto, mantenho com ele uma relação de vínculo de emprego. Mas eu e ele, no nosso contrato de trabalho, fixamos, né, que qualquer litígio decorrente daquele contrato deveria ser resolvido perante a Justiça Comum de São Paulo. Ora, a regra da lei diz que qualquer litígio envolvendo relações de trabalho deverão ser resolvidos perante a Justiça do Trabalho. Competência absoluta fixada em razão da matéria. Beleza? Beleza. Digamos que rescindamos o contrato de trabalho, de comum acordo ou não importa, mas o que importa é, depois de rescindido o contrato de trabalho, ele resolve reclamar algum direito que, porventura, eu não tenha respeitado em relação a ele durante o contrato de trabalho. Digamos que ele reclame de ter feito horas extras que eu não paguei. E ele pega a ação que ele quer inaugurar e, respeitando aquele processo, ele leva para a Justiça Comum de São Paulo. Vejam vocês que o juiz, vejam você que ele vai distribuir a ação lá no Poder Judiciário, Justiça Comum de São Paulo, e o processo vai ser distribuído e chegará às mãos de um juiz, qualquer que seja lá. Beleza? O juiz, ao receber a petição inicial do processo proposto pelo meu ex-empregado, ele tem que fazer o quê? Dar sequência. Ele tem que me citar no processo para que eu chegue ao processo e fale alguma coisa a respeito da competência? Não. Por quê? Porque é evidente que nós estamos diante de uma situação de incompetência absoluta.
e que pode e deve ser, como está anotado aqui, ó, reconhecida e declarada de ofício pelo juiz. Então, o juiz em questão, ao receber no seu juízo, né, na sua vara, aquela petição inicial, traduzindo uma demanda trabalhista, ele está obrigado por lei, ele tem que, né, espera-se que ele, de ofício, quer dizer, sem provocação nenhuma das partes, espera-se que ele reconheça e declare que aquele juízo é incompetente e remeta os autos do processo à Justiça do Trabalho de Minas Gerais, na comarca de Uberlândia, para que algum juiz da Justiça do Trabalho em Uberlândia receba o processo e dê sequência a ele. Beleza? E qualquer coisa que ele fizer lá é nula de pleno direito. Entenderam? Mais uma informação. A incompetência absoluta pode ser arguída por qualquer das partes, de qualquer modo, a qualquer tempo do processo. Imaginemos uma situação em que uma parte inaugurou um processo contra outra e levou este processo para a Justiça Comum. Acreditava que o processo deveria tramitar perante a Justiça Comum do Estado de Minas Gerais na comarca de Uberlândia. Digamos que o réu, ao ser citado e vir com a sua defesa no processo, ele não tenha arguído a incompetência absoluta daquele juízo. Ele não percebeu, né? Se bem analisada a regra da lei, poderia-se constatar que o processo deveria tramitar em outro juízo, em outra comarca, em outro lugar completamente diferente. Mas, por um erro de avaliação do advogado autor, o processo foi encaminhado para um juízo incompetente, que ele não sabia que era incompetente, ou não constatou a incompetência pela sua análise insuficiente, e o processo foi para aquele juiz incompetente. O réu, por seu turno, né, ao vir ao processo para se defender, também não conseguiu identificar o problema da incompetência, e o juiz que estava ali cuidando daquele processo também não identificou o problema da incompetência. E o processo teve o seu curso normal. Lá na metade do processo, o réu ou o juiz percebem o problema da incompetência absoluta. Incompetência absoluta, fixada em razão da matéria, da pessoa ou da função, beleza? Nesta situação, o que deve ser feito? Está anotado aqui. A incompetência absoluta pode ser arguída por qualquer das partes, de qualquer modo, por qualquer meio dentro do processo e a qualquer tempo do processo. Então, nesse exemplo que eu dei, lá no meio do processo, o autor ou o réu ou o juiz percebem que aquele juízo era incompetente. Quem percebeu a incompetência pode atravessar uma petição, se for alguma das partes, ou o juiz proferir uma decisão dentro do processo, reconhecendo a situação de incompetência e remetendo o processo para o juízo competente, para que lá o processo tenha curso normalmente. Entenderam? Vou dar um outro exemplo. Imaginemos que vou dar um outro exemplo, não. Vou melhorar o exemplo para vocês. Imaginemos que neste mesmo processo, o processo prosseguiu, o juiz deu sentença. Vinda a sentença, as partes recorrem e o processo é encaminhado para a segunda instância, para a apreciação dos recursos interpostos. Lá no tribunal, o relator do recurso percebe o problema da incompetência e fala assim, opa, estamos diante de uma situação de incompetência absoluta. Anulo o processo, devolvo o processo para a comarca originária para que ela redistribua o processo para o juízo competente. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer de o relator do recurso lá no tribunal não perceber. Pode acontecer do processo tramitar no recurso normalmente
vinha a decisão do tribunal e o processo ensejar a interposição de recurso lá para o STJ ou lá para o STF, por exemplo, ou lá para o TST, se o caso for trabalhista. Né? Pode acontecer de lá no STJ ou lá no STF, quando o processo está quase terminando, ser detectado o problema da incompetência, seja pelas partes, seja pelo ministro do STJ, relator, seja pelo ministro do STF, o relator, e ser reconhecida a competência, ser integralmente anulado o processo e ter que começar tudo de novo. Por problema de incompetência absoluta. Pode acontecer. Tá bom? É o que está escrito no parágrafo 1º do artigo 64 do Código de Processo Civil, onde está escrito que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Beleza? Vamos a alguns exemplos de competências absolutas, pessoal. A competência da Justiça Federal para apreciar causas que envolvem a União Federal. Né? A Justiça Federal tem, dentre as suas competências, processar e julgar casos que envolvam a União Federal. Essa competência da Justiça Federal para apreciar as causas envolvendo a União Federal é uma competência fixada, está aqui, ó, com base no critério pessoa. Lembram-se, as competências absolutas são fixadas em razão da matéria, da pessoa ou da função, ok? Então, este é um caso clássico de competência absoluta fixada em razão da pessoa. Outro exemplo, competência das varas de fazenda pública para apreciar as causas de que faça parte um ente público. Do que eu estou falando, pessoal? Estou falando da Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, por exemplo, aqui em Uberlândia, a gente tem as varas cíveis comuns, a gente tem as varas de família e sucessões e a gente tem as varas de fazenda pública, né? As varas de família, elas cuidam das ações envolvendo direito de família. Separação, divórcio, inventário, essas coisas todas. As varas de fazenda pública cuidam das ações envolvendo o Estado de Minas Gerais ou o município de Uberlândia. Suas autarquias, fundações, também ações envolvendo essas autarquias e fundações são direcionadas para essas varas de fazenda pública da Justiça Estadual aqui em Uberlândia. Tudo que não for ação envolvendo ente público, tudo que não for ação envolvendo família, vai para as varas cíveis comuns, ok? Vejam que esta competência, assim como a anterior que eu mencionei, também é uma competência fixada em razão de quê? Em razão da pessoa. Qual pessoa? A pessoa política, né? A pessoa jurídica de direito público envolvida no caso, que no caso seria um ente público. Por exemplo, o Estado, por exemplo, o município, ou as suas autarquias, ou as suas fundações. Ok? Outro exemplo de competência absoluta, competência da Justiça do Trabalho para apreciar demandas relacionadas às relações de trabalho. Dê exemplos disso, né? Competência fixada em razão do critério da matéria. Beleza? Vamos ler isso aqui. O incidente de uniformização de jurisprudência. No caso, o julgamento da lei de questão principal será julgado pelo órgão fracionário, uma das câmaras ou turmas do tribunal, mas será competente para o julgamento da uniformização o pleno ou o órgão especial do tribunal. É uma competência fixada em razão da função processual exercida pelo órgão. Vou explicar para vocês. Lá nos tribunais, pessoal, existem vários órgãos, né? Igual aqui embaixo, na primeira instância, a gente tem as varas, igual eu falei que aqui na comarca de Uberlândia a gente tem 10 varas, lá no tribunal, na segunda instância, a gente tem vários órgãos também. São as câmaras, por exemplo, na parte civil, né? A gente tem as câmaras cíveis. Essas câmaras são formadas por grupos de julgadores. Aqui em Uberlândia, na primeira instância, a gente chama os julgadores de juízes, lá no tribunal a gente chama de desembargadores, tá? É só denominação diferente em função do local onde eles estão trabalhando, tá? Pode acontecer da gente ter várias demandas idênticas, né?
tratando do mesmo assunto, não idênticas, várias demandas propostas por várias pessoas tratando do mesmo assunto e que estão inundando aquele tribunal, né? A primeira Câmara Civil tem 100 processos daquele assunto. A segunda Câmara Civil tem outros 200, e aí vai, né? Todos os órgãos, né, fracionários, as câmaras nos tribunais, estão no seu estoque processual cuidando de demandas idênticas, que tratam de assunto idêntico. E aí a primeira Câmara começa a julgar de um jeito, a segunda Câmara começa a julgar de outro jeito, a terceira Câmara trata de outro jeito, e isso causa uma confusão jurisprudencial. Nesse tipo de situação, pode ser suscitado um incidente de uniformização de jurisprudência. Sejam as partes envolvidas naqueles diversos processos, sejam os próprios integrantes do tribunal, percebem que a jurisprudência tem que ser consolidada, uniformizada num único sentido, para poder facilitar o trabalho do tribunal e para poder dar segurança jurídica à população. Só uma aguinha. Vejam que, neste caso, a competência para apreciar o incidente de uniformização, né, será do órgão que a gente chama de órgão pleno ou do órgão especial. Vocês vão estudar melhor isso mais para frente, mas são órgãos internos dos tribunais que estão numa posição acima dos órgãos fracionários, as câmaras dos tribunais. Tá? E por que a competência para analisar o incidente de uniformização de jurisprudência está atribuída ao órgão pleno ou ao órgão especial e não está atribuída às turmas ou às câmaras? Em decorrência da função exercida pelo órgão pleno, né, e pelo órgão especial. Beleza? Uma competência que é definida em razão da função processual exercida pelo órgão, tá bom? E a competência relativa, pessoal? Conforme eu já tinha dito na aula ao vivo para vocês, a competência relativa é uma regra criada para a proteção da parte e não do interesse público. E por isso ela pode ser alterada pela vontade das partes. Aquele exemplo que eu dei na aula é suficiente para vocês entenderem isso. O Código de Processo Civil, no artigo 63, dispõe que as partes podem modificar a competência que for fixada em razão do valor ou do território, elegendo foro, né, a circunscrição territorial, onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Beleza? Diferentemente do problema da incompetência absoluta, né, que pode e deve ser reconhecida de ofício, pode ser reconhecida por qualquer meio e em qualquer grau de jurisdição e a qualquer momento do processo, diferentemente disso, o problema da incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Para que haja o reconhecimento da competência, da incompetência relativa, isso haverá de necessariamente ser arguído pelo réu no primeiro momento que ele vier falar nos autos do processo, sob pena de preclusão. Vou repetir. O problema da incompetência relativa necessariamente tem que ser arguído pelo réu no primeiro momento que ele vier falar nos autos. Se ele não arguir no primeiro momento que ele falar nos autos o problema da incompetência relativa, ele não vai poder mais falar disso. E qual que é a consequência disso, pessoal? É o problema da prorrogação da competência, que eu falei com vocês, vocês vão ouvir na próxima aula gravada eu falando disso. Mas aqui eu vou adiantar para vocês. Quando a gente fala que a competência foi prorrogada, isso é um termo técnico, tá? Quer dizer que um juízo que era relativamente incompetente, a competência dele, ou melhor, a competência em questão seria fixada em razão
ou do valor ou do território, né? Então, vamos lá. Um juízo que era, a princípio, incompetente, relativamente incompetente, considerando que o réu não arguiu este defeito no primeiro momento que ele falou no processo, por conta disso, aquele juízo que era, a princípio, relativamente incompetente, se transformou em juízo competente. E o processo permanecerá sob seus cuidados até o final. Beleza? Legal isso, né? Vamos a alguns exemplos de competências relativas. Um que a gente tratou na aula ao vivo, né? A competência fixada para o juizado especial em função do valor da causa, tá? Outro exemplo, o foro de eleição. Dei um exemplo aqui para vocês, vamos lá. FR Limitada e VH Limitada, duas empresas, firmaram um contrato de mútuo, empréstimo de dinheiro, e fixam que o foro competente para apreciar as divergências contratuais será o da sede da FR Limitada. Digamos que a FR Limitada tem a sede em Uberlândia, enquanto a VH Limitada tem sede em Araguari. Diante de uma controvérsia contratual, a VH Limitada inaugura o processo lá em Araguari, onde fica a sua sede. Na contestação, na defesa, no momento da apresentação da defesa pela FR Limitada, ela nada diz sobre o problema da incompetência relativa. O que aconteceu? Prorrogou-se a competência para o juízo cível da comarca de Araguari. Beleza? Mas o exemplo de competência relativa é o foro de eleição contratual. Normalmente, quando a gente faz um contrato, pessoal, tem uma cláusula no contrato dizendo exatamente isso, que o foro competente para apreciar qualquer problema daquele contrato é o foro da cidade X, Y ou Z, tá? É o chamado foro de eleição contratual. Pessoal, isso aqui é legal. Há quem veja competências fixadas em função do território que seriam excepcionalmente competências relativas territoriais, ou melhor, competências territoriais absolutas. Eu disse aqui, trata-se de um equívoco de análise. Vamos ver do que é que eu estou falando. Eu afirmo que é um equívoco, por quê? Porque, na verdade, a gente está diante de uma fixação de competência baseada em mais de um critério. Quando eu tenho mais de um critério concorrendo para a fixação da competência, e eu tenho critérios relativos e absolutos, deve prevalecer, por óbvio, o critério de competência absoluta. Vamos a algum exemplo. Existe um tipo de ação judicial chamado ação coletiva, beleza? Lá na lei que trata das ações coletivas, eu não sei se é uma lei ou está no Código de Processo Civil agora, me confundi, falhou a minha memória aqui, mas está dito que a competência para processar as ações coletivas é a competência do foro do local do dano. Olha só, está dito que a competência para apreciar uma ação coletiva, beleza? Por dano, por exemplo, moral coletivo, seria a competência do foro do local da ocorrência do dano. Há quem leia esse tipo de dispositivo legal e entenda que ali estamos diante de uma competência territorial que é absoluta, porque não pode ser modificada. Pessoal, na verdade, não estamos diante de uma competência territorial, mas sim de uma competência de natureza material e, portanto, uma competência absoluta. E por que eu afirmo que se trata de uma competência material? Porque a questão da matéria. Qual matéria? O dano. Então, o foro do local do dano, na verdade, a competência é fixada em razão do dano, e não do local onde aconteceu o dano. Vou dar um outro exemplo que vocês vão entender melhor.
Na Lei de Ação Civil Pública, está escrito lá no artigo 2º, as ações previstas nessa lei são propostas no foro do local onde ocorre o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. O desavisado, quando ele lê esse artigo e vê aqui lançada a palavra, a expressão foro do local onde ocorrer o dano, ele é induzido a acreditar que eu estou diante de uma competência de critério territorial. Não é verdade. Nós estamos diante de uma competência de natureza, a própria lei fala, funcional. Então, não se trata de uma competência territorial absoluta, se trata sim de uma competência absoluta fixada em razão da competência funcional do juiz para poder cuidar daquele caso. Percebe? É um erro de interpretação. Outro exemplo. Lá no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 209, está prescrito: as ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. O pessoal falaria, né? Se está escrito serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, foro do local, competência territorial. Mas aqui falou que é competência absoluta, então eu tenho uma competência territorial absoluta. Errado, pessoal. Errado por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é um estatuto que existe para proteger a pessoa da criança e a pessoa do adolescente. E essa regra foi assim estatuída por causa disso que eu acabei de falar. E, portanto, foi uma competência fixada em razão das pessoas, da criança e do adolescente. Apesar disso não estar estampado claramente aqui nesse texto, mas se interpretado sistematicamente, contextualmente, o artigo 209, bastaria um esforçozinho hermenêutico para chegar a essa conclusão. Mas tem gente que fala esse tipo de bobagem aí. E a mesma coisa se repete no Estatuto do Idoso, é a mesma lógica, eu não vou repetir aqui para vocês. Pessoal, vamos lá. Quais as consequências do reconhecimento da incompetência, pessoal? Pessoal, uma vez reconhecida a incompetência, seja ela absoluta ou relativa, beleza? O resultado é ou a declaração da nulidade ou da anulabilidade dos atos processuais já praticados e a remessa do processo, dos autos do processo, para o juízo competente. Beleza? Por que eu falei em nulidade ou anulabilidade? Porque se o problema for de incompetência absoluta, é o caso de nulidade. Se o problema for de incompetência relativa, o caso seria de anulabilidade. Ato processual realizado por juízo absolutamente incompetente é nulo de pleno direito. Ato processual realizado por juízo relativamente incompetente é anulável, se necessário for anular. Então, o juízo que receber o processo, ele vai definir, tá? Ele vai definir quais atos do processo já realizados pelo outro juiz serão anulados. É o que está escrito aqui no parágrafo 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil. Lá está escrito: salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juiz incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Beleza? Pessoal, daqui para frente, o tema da distribuição da competência estará sendo tratado para vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus.